meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa tarde, boa noite aos irmãos que nos assistem nas suas casas, também no Brasil, espalhados aí pelo mundo. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa United no Sofá, um programa que visa abençoar a sua vida. Esse programa não tem como objetivo substituir o culto de domingo, o culto presencial de domingo, mas sim trazer mensagens edificantes para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E o tema hoje do nosso programa é recomeço, restart. Como nós vamos reiniciar, como nós vamos recomeçar as nossas atividades. Aqui no Hemisfério Norte, vários países e também os Estados Unidos e também alguns estados da federação aqui dos Estados Unidos já começaram o processo de reabertura. Reabertura da economia, reabertura também das igrejas, reabertura dos parques, reabertura das instituições financeiras, reabertura do comércio local. Então já há um espírito, um mover, né, de reabertura no ar. E isso, claro, muitas vezes nos motiva, nos anima, mas também nos desanima. Porque não vai ser uma reabertura do mesmo modo como nós estávamos acostumados antes. Mas sim, nós agora teremos o que eles chamam, no final desse processo, o novo normal. E nesse novo normal, como é que você vai ficar? Nesse novo normal, como é que você vai glorificar a Deus com a sua vida? No programa de hoje, nós vamos tratar sobre esse recomeço. No programa de hoje, nós vamos tratar como a igreja deve se comportar com esse novo recomeço. Nós queremos, como pastores da City Key, como irmãos líderes da City Key, que a igreja volte às suas atividades dentro das determinações das autoridades locais, mas queremos que volte de uma maneira bíblica. Então, nós queremos que você, nesse programa, pense conosco como você deve retornar, como você deve reiniciar a sua vida depois desse processo que nós passamos, depois dessa quarentena que nós passamos, como os cristãos devem viver agora. Camilinha, já tem alguém aí com a gente? Boa noite, Camila. Boa noite, pastor. Boa noite, todo mundo. Muito bom estar aqui com vocês hoje de novo. Tem bastante gente aqui. Eu vou estar colocando na tela aqui. O pessoal está falando boa noite já. Ó, Elisete fala, ó, boa noite. Que Deus fale muito aos nossos corações essa noite. Amém. Glória a Deus. A Ana Flávia também fala boa noite dela. Boa noite, Ana Flavinha. Tá aí com o emoji dela, esses novos emojis, né? É. A Mary Clay tá aí? A Merinha também, a dona Nilma também tá aqui com a gente. Tem uma senhora chamada Neide Nunes, você conhece também ela? Dona Neide, autoridade, aí é autoridade. O Kisney também tá aqui com a gente. Presbítero Kisney. É, o pessoal tá chamando também os amigos, os parentes. A Ana Flávia também tá aqui. O Eudes também tá aqui chamando o pessoal. O presbítero Cacheta também tá aqui com a gente, chamando pessoas, amigos, para estarem conosco assistindo. Então, você também compartilha essa live para que mais pessoas possam estar assistindo e mais vidas possam ser alcançadas. Amém. Camilinha, nós queremos começar, o pessoal que já está entrando aí, nós queremos que você coloque aí nos comentários, para o pessoal aqui do sofá, quando nós chegarmos no nosso quadro das opiniões, eu queria que você colocasse aí no seu coração e respondesse aí na live, como você viu, qual foi o propósito que você viu nessa pandemia? Qual o propósito que você viu nessa quarentena? O que você achou que Deus trabalhou no seu coração, trabalhou na sua família, trabalhou em você, trabalhou na sua igreja, na sua liderança na igreja, se você é líder da igreja? Qual foi, na sua opinião, o propósito de Deus para essa pandemia? Para nós começarmos a reabrir o coração, começarmos a reabrir as igrejas. Qual foi o propósito? O que é que você acha? Coloque aí, participe conosco do programa, sem medo, sem temor. Por que você acha que essa pandemia aconteceu? Na sua vida, qual foi o propósito? Tem mais gente aí, Camilinha? Tem sim, pastor. Eu tô passando as mensagens aqui. A Jolimari tá dando boa noite dela. Jolimari precisa cuidar do Kisney, né? Pro Kisney entrar na linha.
É isso aí. O Dani também tá falando boa noite dele aqui. O Everton também. O meu irmão Fábio tá aqui. Meu pai também. Já passei a mensagem dele, que ele mandou estamos junto aí. A Aninha Carvalho também tá aqui com a gente. Que bênção. O pastor Daniel Rodrigues também, vamos fazer uma festa, ele tá falando aqui, já respondendo a sua, Amém. a sua pergunta. O Jonas e a Edna também estão aqui assistindo a gente, falaram boa noite deles, a Geni também, o Beni e a Rita também, é isso aí. É muita gente entrando, o pessoal do Brasil, tem gente aqui de Cafarnaum, Diácono Samuel Cabral tá aqui com a gente, Pastor Wilson também tá aqui com a gente, seja bem-vindo, reverendo. Nós temos aqui Dulce falando saudades de todos, nós também estamos com saudades, Dulcinha. Oh, que saudade, hein? Irmãos, é o seguinte, qual foi o propósito da pandemia para a sua vida? Qual foi o propósito dessa pandemia para você? Vamos orar? Vamos buscar a Deus para que esse programa seja uma grande bênção na sua vida, uma grande bênção naqueles que nos assistem. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai amado, abençoe cada fala, abençoe cada opinião, abençoe cada comentário, para que o teu nome seja glorificado. Deus amado, venha com graça, com misericórdia, com vida. Deus amado, mostrando propósitos, mostrando caminhos, Deus amado, nos dando a direção, porque nós somos o teu povo. E apesar de estarmos no deserto da vida, o Senhor sempre nos guiará, o Senhor sempre nos conduzirá em vitória. Oh Deus Santo, em nome de Jesus, nos abençoe. Meus amados irmãos, vamos agora louvar ao Senhor. Ale, manda a vinheta aí do louvor. Vamos louvar ao Senhor com a primeira música, então? Vamos lá? Adore a Deus conosco. Oi, pessoal, tudo bem? Saudade de vocês. Olá. Nós vamos adorar o nosso Senhor agora com a música Santo Deus. Vamos entrar na presença do Senhor. Quando entro em tua presença e contemplo a tua glória, me esvazio e me prostro aos teus pés. Os teus olhos me consomem com teu infinito amor. Teu perdão me restaurou pra o teu louvor. Santo Deus, Santo Deus, tua glória enche a minha vida e transforma o meu viver. Santo Deus, Santo Deus, não há outro igual a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Santo é o Senhor. Quando entro em tua presença e contemplo a tua glória, me esvazio e me prostro aos teus pés.
Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Amém. Amém. Queridos, que bênção esse louvor. Muito obrigado, presbítero Kisney, obrigado a Julimari, obrigado a Ana Flávia. Realmente vocês estão de parabéns, servindo ao Senhor e nos levando a adorar ao Senhor. Mas eu quero ver os irmãos colocarem aí nos comentários, para que os irmãos do sofá também comentem sobre os seus comentários. Qual foi o propósito dessa pandemia? O que é que deu, em que Deus usou essa pandemia para abençoar a sua vida? Já tem alguém aí, Camilinha, falando alguma coisa? Sim, tô com o microfone desligado aqui, ó. A Camila Fazolo está respondendo o seguinte, ó, que mesmo sendo uma miserável pecadora, Deus tem cuidado da minha família de uma forma grandiosa, que não tenho palavras e sim lágrimas para agradecer. Amém. Que bonito testemunho, Camilinha. Que bênção. Né? Outra Camilinha abençoada, né? A Camila Fazolo, bênção, esposa do nosso irmão Júnior, né? Bênção, o seu testemunho vai ficar aqui já registrado aqui para o sofá, esse testemunho. Irmãos, coloque aí, qual foi o propósito dessa pandemia? Você viu algum propósito? Você não viu nenhum propósito? Você acha que não teve nenhum propósito, que só foi sofrimento mesmo? Ou Deus fez algo nessa pandemia, nessa quarentena, na sua vida? Coloque aí o seu comentário, amém? Vamos mais um louvor? Vamos adorar o Senhor mais uma vez? Vamos lá? Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão. Estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa passarinhos cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder em glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, a libertei do sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor, em glória, Jesus abriu as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, a mais humilde pecador. Então cantar. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali.
grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Que bênção, Kisney, grandioso és tu. Esse hino nos faz lembrar de tanta coisa, da história das nossas vidas, Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Grandioso és tu, é um hino maravilhoso. Obrigado por nos presentear, juntamente com a Julimar e com a Aninha, esse hino tão maravilhoso. Camilinha, o pessoal está comentando aí como é que o propósito da academia, o propósito da pandemia, da academia não, nem abriu ainda a academia. Não, ainda não. Não sei se isso é bom ou isso é ruim, né? Tudo bem. A Vivi tá respondendo aqui, ó, pastor. Ó, literalmente passamos dias de total dependência de Deus. Dias que desfrutamos juntos em família, mas dias também que precisávamos pedir a Deus em lágrimas por misericórdia, por tantas mortes e tanta tristeza e incerteza. Olha, e falar que a Vivi foi uma revelação no negócio das mulheres, que, né, na live das mulheres, né? A Vivi realmente se expressa muito bem. Nós vamos querer a Vivi aqui um dia no nosso sofá aqui também comentando, tá, Vivi? Muito boa a sua colocação. Dependência de Deus. Mas tia Cris também falou aí. Você saltou, tia Cris? Falou sim aqui, ó. Tô tentando jogar aqui na tela do monitor, não tá funcionando aqui. Mas ela diz o seguinte, ó. Pra mim tem sido uma grande dependência do nosso Deus e que Ele tem o controle de todas as coisas. Mais uma irmã que fala de dependência de Deus. Olha, já temos aí a Cris, já temos a Vivi, dias difíceis, dias que passaram bem, outros não tão, mas a dependência de Deus em cada momento. Juliana Lago, a esposa do irmão Paulão, né? É o irmão Paulão que será finalizado por mim quando eu voltar às minhas atividades físicas, tá, irmã Paulão? Por favor. Então, ela diz o seguinte, pastor. Ela fala assim, essa pandemia serviu para me provar que Deus é fiel sempre, mesmo sendo pecadora. Em momento nenhum ele deixou nada faltar e nos abençoou até nas pequenas coisas. Importante, a Ju também falando aí, a Ju Lago, falando que Deus é fiel. Ela experimentou nessa pandemia a fidelidade de Deus. Como o presbítero Rondinelli também tem aí. Tem a Marlene, a sua parente? A Marlene é a sua parente? Tá tem, falando sim, algo aí? Sim, é a tia Leninha. Ah, tia Leninha. A tia Leninha. Eu tive um problema técnico aqui que eu tô tentando recuperar aqui. Deixa só eu me A tia Leninha disse assim, ó. A tia Leninha disse assim, boa noite, família amada e abençoada por Deus, que eu amo muito, 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 muito. É tia da Camilinha, certamente. Né? Consegui me recuperar aqui, me recompor. Que beleza. Rondinelli, presbítero... Aí agora a pessoa séria... Presbítero, como se as outras não fossem, né? Todas são, graças a Deus. Presbítero Rondinelli está falando aí. Cuidado de Deus sobre mim e minha família. Oportunidade de servir a amada City K Fall River e amparar os necessitados. Obrigado, presbítero. Exatamente. City K Fall River. Fall River também faz parte dessa live, também está conosco aqui. Um abraço a esses irmãos amados. Agora, irmãos, depois nós vamos ler mais comentários, tá? Nós temos uma surpresa hoje no final do programa. Nós vamos mostrar o vídeo do nosso novo local de culto, o nosso novo local de adoração. Aguardem até o final do programa, tá bom? Meus queridos, vamos ter um momento de dízimo e oferta. Eu gostaria que você aí na sua casa lesse conosco Malaquias 3:10, um texto bem conhecido sobre as questões dos dízimos e as ofertas. E Malaquias 3:10 diz assim, está aí na tela, aparecendo aí abaixo do seu vídeo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Você, meu irmão, que pode dizimar, você que é da Igreja Presbiteriana City K United, dizime na nossa igreja. Se você é de outra igreja, dizime na sua igreja. Dizime na igreja, porque as igrejas estão precisando, nesse momento de pandemia, de irmãos fiéis que mantenham a obra.
Agora, se você está com alguma necessidade e você é membro da City K United, busque a junta diaconal da nossa igreja. Nós vamos ajudar você com o dinheiro dos dízimos, sim. Porque o dinheiro dos dízimos também serve para ajudar os membros da igreja. Tá bom, meus queridos? Então, se você não pode dizimar nesse momento, procure a igreja. Se você está trabalhando e você pode dizimar, dizime para que a obra de Deus continue crescendo. Aí do lado, no monitor, do lado esquerdo da sua tela, ou direito da sua tela, não sei, aparece aí um QR, né, onde você pode tirar foto com o seu celular ou com o seu leitor de QR, os celulares mais modernos. Você só precisa tirar a foto e ele já remete você a você fazer a sua doação. Está aí do nosso lado, aí no canto direito da tela ou esquerdo, não dá para me saber daqui, mas você pode nos contribuir conosco, tá? Enquanto isso, enquanto você contribui, enquanto você está contribuindo, vamos cantar mais uma canção, né, mais um louvor com os nossos irmãos Presbítero Kisnen, Julimari e Ana Flávia. Ale. Vamos adorar o Senhor com essa última canção, Tu és Santo, que nós possamos declarar que Ele é santo, poderoso, digno de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor. Amém? Amém.
Glória a Deus. Muito obrigado, irmão Kisney. Obrigado, irmã Julimari. Obrigado, Aninha. O louvor realmente estava muito bom. Depois nós vamos tentar ainda melhorar mais ainda o louvor, obviamente, né, para cada vez mais nos aperfeiçoarmos para abençoar a igreja através do louvor e da adoração ao Senhor. Obrigado. Nós vamos ter um momento agora de oração pelos dízimos e pelas ofertas com nossa irmã Sandra e depois nós voltamos com os comentários. Senhor, louvamos o teu nome, ó Pai, por essa noite que o Senhor está nos dando, que nós podemos estar aqui reunidos como a tua igreja. Também, ó Pai, aqueles que estão nas suas casas, louvando ao Senhor, ó Deus, adorando ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus presente em todas as situações e o Senhor tem sustentado, guardado a tua igreja. Nós temos visto pelos testemunhos, ó Pai, tanto testemunho de pessoas que estão se sentindo, ó Pai, abraçadas por ti, guardadas pelo Senhor. Também, ó Deus querido, nós queremos te agradecer por todos aqueles que têm dizimado, mesmo nesse momento de dificuldade, eles têm tido um coração agradecido e a expressão dessa gratidão, ó Pai, é eles dizimarem. Então, muito obrigado. Continua abençoando a tua igreja. Aqueles que não podem, ó Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe. Aqueles que têm o desejo no coração de contribuir com a tua igreja, mas são impossibilitados por falta de condições. Pai Santo, que a tua igreja continue, ó Pai, abençoando vidas nesse momento também, como o pastor Pedro, aqueles que estão em necessidades, que o Senhor possa suprir toda a necessidade de todos os teus filhos, todos os nossos irmãos. É o que nós te oramos, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. E nós temos também aí, meus irmãos, muitos comentários, não é isso, Camilinha? Aí a Julimari, na sequência, depois do Rondinelli, vem a Julimari aí, né? Tem sim, pastor. O pessoal está respondendo. Você viu algum propósito nessa pandemia? A Julimari responde assim: em todos os dias o Senhor supriu todas as nossas necessidades, principalmente consolo e conforto da parte do Pai, através das mensagens, irmãos e da sua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus, é isso mesmo. Mais uma irmã falando da fidelidade de Deus, da presença de Deus nessa pandemia. Nós também temos aí o pastor Benito Vicente dos Santos, pastorzaço, pastor da Igreja Batista da Família, lá na cidade de Paracatu. Homem de Deus, como eu tenho vontade de trabalhar com esse cabra aí. Esse cabra é bom, tá? Benitão aí tá falando. O que tá falando o pastor Benito aí? Ele diz assim, ó, pastor: propósito de nós enxergarmos que só Deus é quem dá a segurança verdadeira ao homem. Um instante sequer sem ele é uma tragédia completa. Essa frase a gente tem que colocar em algum lugar. Essa frase é maravilhosa, né? Obrigado, pastor, pela participação. É isso mesmo, uma frase maravilhosa. Nós temos também a sua cunhada, né? Dona Jaqueline Machado. A Simone falou que o hino estava maravilhoso, né? Que beleza. Mas o que a Jaqueline está falando, sua cunhada? Ela diz o seguinte: essa pandemia mostrou que somos pequenos e que os planos do Senhor Jesus estão acima de tudo, porque infinitas são as suas bênçãos diárias em nossas vidas. Glória a Deus, glória a Deus. O que mais aí, a Helena? O pastor Benito diz assim ainda: ó, o propósito das famílias voltarem aos cultos domésticos. Exatamente, teve muito culto doméstico. Muita gente fez uma reativação, né? Não sei se essa palavra existe. Uma reativação do culto doméstico, bem lembrado, né? E o Bida? E o Bida? O nosso presbítero Bida, a paixão de Dulce. Eu tô aqui. Deixa eu ler, então, você vai achar? É que o site que a gente publica, ele entra e sai. Eu vou ter que... Você lê aí pra mim, pastor, o faz favor. O propósito de vermos como Deus é provedor, grande vida, objetivo, direto. Esse é o paixão que nós conhecemos, né? A Esté também entrou, Estézona, Esté Guerra, poderosa. Adila Garcia também. A Helena Brito. A Helena é uma mulher, assim, refinada, sofisticada, né? Você tá vendo o comentário da Helena aí ou não? Pastor, eu tô... Você tá às escuras agora? Eu tô entrando e saindo aqui do meu site aqui. Ok, converte-se, viu, irmã? Tá? Depois que você penteou o cabelo, tá difícil, tá? Eu só li que a Jaque falou que meu cabelo tá lindo hoje, mas depois você penteou o cabelo. Isso é porque o pastor falou que eu tava despenteada hoje de manhã na escola dominical. Eu falei, cabelo não, então penteado, eu vou dar uma... gente. Agora Aleluia, eu voltei aqui, glória pastor. a Deus. Eu voltei aqui. Voltou na Helena? Voltei. A Helena diz o seguinte, ó: o propósito foi provar mais uma vez a soberania de Deus. O homem, com toda a sua ciência e tecnologia,
quedou-se mudo, confuso e cego diante de um vírus. O homem, tão autossuficiente, foi obrigado a ficar em casa, encarar sua família e, principalmente, olhar para dentro de si. Aos salvos, a total dependência de Deus. Aos ímpios, juízo de Deus e revolta. Show de bola! Hã? Se a nossa igreja tivesse pastora, hein? Mas não tem não, tá? Não é bíblica, tá bom? Não empolga não, tá? Então, Enói Rodrigues também diz assim, ó, essa pandemia foi péssima, estou triste com as igrejas fechadas. É verdade, Enói, você tá certinha. O Cacheta tá falando aí, o Cacheta ia converter, porque passou o dia todo andando de moto hoje, tá? Que ele tá ele diz assim, ó, Deus no controle sempre, dependência total dele. O Cleiton Rodrigues também diz... Kellyton foi ovelha nossa no Jardim Castelo, homem de Deus, né? Que bom ele estar aqui com a gente. Ele diz assim, esta pandemia nos fez refletir sobre nossas prioridades e contemplar a fidelidade de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. E aí, Silvone? A Alcivone diz assim, ó, quero agradecer ao nosso Pai por nos mostrar o quão Ele é fiel conosco e aprender que somos totalmente dependentes dEle. Show de bola, show de bola. Né? O povo aqui já está começando a olhar pro relógio, então eu vou parar um pouco os comentários, né? Mas tem muito comentário, vai aí, compartilha aí, dá o seu like aí no nosso programa e participa. Essa pandemia, qual foi o propósito dela na sua vida? Vamos agora ao nosso momento presbiteriano. Solta a vinheta, Alê, momento confissão de fé. Já volta logo para o nosso Jeff poderoso cearense. Vai. É isso aí, pessoal. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Nós iremos hoje ler no capítulo 2, que trata sobre a pessoa do Senhor Deus e da Santíssima Trindade, o artigo de número 3, que diz assim: na unidade da divindade há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. O artigo número 3 da nossa Confissão de Fé de Westminster, que sintetiza o nosso pensamento de acordo com a Escritura sobre a pessoa do Senhor, nos apresenta essa grandiosidade chamada doutrina da Trindade. E muitos erros acontecem quando as pessoas não entendem aquilo que a confissão exemplifica no ponto de que o Senhor Jesus Cristo é eternamente gerado. Ele não é e nem foi a primeira criação de Deus. Ele coexiste com o Pai e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. O nosso Deus coexiste em 3 pessoas. Então, nós precisamos confessar, e é o que nós confessamos como presbiterianos. Cremos no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que eternamente criaram todas as coisas exigentes. Não foram criados. E nem tampouco, como Aristóteles dizia, a causa não causada. Ele é o Senhor de tudo e de todos e Criador de todos. Deus e Cristo abençoe e até a semana que vem com mais um momento Confissão de Fé de Westminster. Ei, a irmã Ellie deve estar orgulhosa lá na casa, né? Já com o bucho crescendo, maravilhoso. Tá linda, né? Tá linda, né? Glória a Deus. Camilinha, mais resposta, porque nós temos uma pergunta que o pastor Leandro formulou e nós vamos passar essa pergunta daqui a pouco. A pergunta é muito boa. Mas quem mais aí? Quem mais aí? Tem sim, pastor. Ó, a Nádia fala assim, ó. A Nádia Senra. Nádia chiquérrima. Ela diz assim, ó, que a felicidade de Deus é para... que a fidelidade de Deus é para sempre, não importa qual for a pandemia. É isso mesmo, nosso Deus está acima das pandemias. Amém. E quem é a outra aí que está aí? É uma loira? É a Merinha, ela diz assim, ó, o propósito de Deus foi me mostrar e provar que Ele me sustenta e também me usa para sustentar as outras pessoas. Oh, legal, Merinha, muito boa essa sua intervenção. Finalmente uma intervenção sua maravilhosa, né? Já fazia falta. A Geni também diz o seguinte, pastor, essa pandemia serviu para nos mostrar o quanto Deus é misericordioso com seus pecadores com nós pecadores miseráveis. Ainda assim,
tem nos sustentado, nos provendo de tudo que necessitamos. Glória a Deus. Glória a Deus. E lembrar, Geni, o seguinte, que o Culim é realmente um artista, hein? Eu vi alguns trabalhos do Culim aí na internet que ele postou. Realmente, Deus abençoou. É um dom que Deus deu pro Culim. Culim realmente sabe trabalhar com carpintaria. Deus abençoe a sua vida. A mesma coisa também é o Fábio, seu irmão. Né? Deus tem abençoado essa galera aí. Amém. Eu não sei pregar um prego numa barra de sabão. Né? Se eu não fosse pastor, eu não sei o que eu seria. Né? Então é o seguinte, bênção de Deus. Muito obrigado, Geni. Quem mais? A Joana do Alex também diz assim, ó, para mim a pandemia tem ajudado a caminhar e ter mais intimidade com Deus. Amém. Amém. O pastor Benito aí continua falando também. Ele diz assim, o propósito é o homem enxergar que o dia... O Jeff quase derrubou a água aqui, me desconcentrou. O propósito é o homem enxergar que o dia que o Espírito Santo não atuar mais na terra, a humanidade estará perdida. Exatamente. Pastor Daniel, amém. Pastor Daniel também diz aí. Aprendi em meio à pandemia que, dependendo totalmente de Deus, reconheço a sua soberania. Amém. Amém. Glória a Deus. Temos vários comentários, Antônia Cândido. Isso, Antônia também falou aqui, ó, pastor, para nos aproximar mais de Deus e colocar nossa fé em ação. Um grande avivamento, eu creio. Amém. Amém. Fala da Selminha lá embaixo, porque se eu não falar da Selma, depois ela vai me bater pessoalmente. Olha lá, a Selminha Ribeiro também falou. A Selminha diz assim, ó, pastor, dependência total de Deus, dependência total de que Deus cuida de nós, enquanto dormimos e tivemos tempos preciosos com nossa família. Glória a Deus. A Marley também, saudade, Marley, de você enrolando seu cabelo liso lá na igreja. O que é que diz a Marley? Deixa eu ver aqui, que esse ainda não chegou aqui pra mim. Agora chegou. Ah. Calma, tem o da Selminha. A Marley diz assim, ó, pandemia é igual a preocupação mais oração. Mais família, mais Bíblia, mais tempo para Deus e com Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos aqui começar. Você também pode continuar respondendo, mas nós temos uma outra pergunta para você. Essa pergunta foi formulada pelo pastor Leandro e a gente entendeu que essa pergunta é bem interessante para nós. Essa pergunta diz o seguinte: em quais áreas da sua vida você mais precisa de ajuda de Deus para recomeçar? Em quais áreas da sua vida você mais precisa da ajuda de Deus para recomeçar nesse começo ainda incipiente, mas esse começo pós-pandemia? Qual área da sua vida que você precisa atuar, que você precisa melhorar, que você talvez precise de ajuda da igreja, de amigos, irmãos, e você quer colocar aí nos seus comentários? Nós estamos aqui para ajudar. Nós precisamos de vocês, vocês precisam de nós precisamos uns dos outros como irmãos. Vamos então roda a vinheta aí, ó, ler a opinião do nosso sofá poderoso. Amém, glória a Deus. Eu vou começar hoje com a nossa irmã Sandra, né? Sandroca. Tudo bem, Sandroca? Boa noite. Tudo bem, boa noite para todo mundo. Sandroca, qual é a palavra que você iniciaria falando para o pessoal que está agora terminando, né? Recomeçando, iniciamos um processo de recomeço. Qual a palavra que você teria que dar para esse pessoal? E vendo já todos esses comentários que nós já tivemos, falando da fidelidade de Deus, tempo em família, desse propósito maravilhoso, qual é a palavra que você tem para dar para esse pessoal aí? Eu acho que já foi tudo muito bem dito a respeito dessa dependência de Deus, né? É numa hora dessa que a gente vai ver se realmente a gente depende de Deus, se a gente realmente confia em Deus, né? Eu acho que, para mim, por exemplo, essa pergunta, já é para responder a pergunta do pastor Leandro? Pode responder. É o que eu realmente preciso, né? E essa pandemia, esse tempo em casa me ajudou eu administrar melhor o meu tempo. É questão de uma disciplina. Né? Eu estou com 63 anos, ainda estou aprendendo isso e quero aprender mais, administrar mais o meu tempo para eu poder
ler mais a Bíblia, ter mais tempo de estudo, ser mais organizada, né, com a minha vida espiritual, né? Porque a gente chega numa certa idade assim que a gente já vê que não precisa tanto lavar, passar, cozinhar, a gente vê que isso aí não precisa muito não, mas a nossa vida espiritual. E uma das coisas assim, que eu acho que é muito importante realmente, né, é a gente reconhecer que Deus nos sustentou. Mesmo que a gente passasse por dificuldade, mesmo pessoas que, como a gente viu o pastor Leandro, que ficou doente, né? Mas assim, ele confiou em Deus, ele teve o apoio da igreja, nós nos apoiamos. E uma coisa que eu estou achando muito bonito também nesse tempo da pandemia é ver as pessoas, assim, a gente vê que elas estão sedentas de falar umas com as outras, né, pastor? Essas respostas, Amém, é esses verdade. comentários todos que estão aí, é uma demonstração disso, né? Então eu acho que após o nosso retorno, né, a gente vai estar mais sensibilizado. Eu acho que a gente tem que estar vai estar mais sensível à voz do Espírito Santo, mais sensível em relação a um ao outro. A gente vai estar com saudade, né? Esses dias uma irmã veio em casa, então a gente se abraçou, deu aquele abraço bem apertado. Eu falei, pode abraçar? Ela falou, pode. Eu falei, então vamos abraçar bem apertado. Então isso é muito bom. Né? Então, eu acho que esse tempo está nos ensinando muita coisa. Eu creio que nós vamos voltar melhor. É impossível a gente não voltar melhor. E quando eu digo melhor, é porque a gente é mau, né? Nós somos miseráveis, pecadores, como está sendo dito aí o tempo todo. Mas o que eu acho que vai melhorar são os nossos relacionamentos. Porque é isso que Deus quer, né? Que a gente se relacione melhor com Ele e uns com os outros, né? Que são os dois mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, né? E os nossos irmãos, como Cristo nos amou. Então, a minha palavra é essa. Amém. Muito obrigado. Câmara para o pastor Leandro. Como é bom, né, viver na dependência do nosso bom pai de amor. O presbítero Wilson fala isso, né? A Marlene também da Silva diz, pastor, podemos ver como Deus está no controle de tudo. A Juliana Faria também diz, nessa pandemia eu percebo as famílias mais unidas, buscando mais a Deus juntos. Também tem um comentário aqui grande do pastor Y, e eu vou fazer esse comentário. Eu gostaria de jogar esse comentário na tela, e o pastor Leandro pode começar fazendo algum comentário também desse comentário do pastor Y e respondendo essa pergunta, né, da nossa enquete, né, como é que nós devemos recomeçar nessa pandemia e quais são as áreas que as pessoas mais precisarão de ajuda. Diz assim, na minha opinião, a pandemia mudou o contexto global nos seguintes itens. Primeiro, regulou o ativismo das agendas que oprimia a convivência familiar. 2, despertou a contemplação da beleza da vida humana frente à dor da morte. 3, humilhou os ídolos da nossa geração política, economia e tecnologia quanto à sua falsa sensação de segurança. 4, oportunizou um tempo de maior e melhor devoção ao Deus soberano e gracioso. E acho que o Y é Batista. 5, né? 5 pontos. Promoveu a disciplina dos filhos por um Pai celestial, amoroso e fiel. O que você poderia comentar desse comentário grande aí do reverendo Y, pastor Leandro? Boa noite a todos. Um grande prazer estar mais uma vez aqui sentado nesse sofá com pessoas muito ilustres e queridas da nossa parte. E também com você que está sentado no sofá, na sua casa, o nosso povo da CTK United, os irmãos da nossa querida igreja em Fall River, muita gente no Brasil e ao redor do mundo. E voltando à pergunta aqui do nosso querido amigo pastor Y, então, há um texto que tem chegado muito ao meu coração durante esse tempo de reflexão, que eu acho que vai nessa direção que o pastor Y mencionou, e eu creio que também diante de todos os comentários que muitos têm postado nesse momento. Eu gosto muito dos livros poéticos da Bíblia, e nos livros poéticos a gente encontra muita sabedoria, a gente encontra muita experiência de vida e como nós podemos aprender em diferentes circunstâncias. E há um texto que está em Eclesiastes, quando já Salomão, na sua velhice, ele escreve o livro de Eclesiastes como um pregador já antigo, escrevendo para suas ovelhas, amigos, para edificar o povo de Deus. E ele diz no final do livro de Eclesiastes o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E no mesmo livro de Provérbios, né, também ele começa o livro de Provérbios dizendo que
o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu acho que diante dessa pandemia nós vimos muitos temores, muita angústia, muita ansiedade, muita preocupação, tanto das pessoas da cidade, da sociedade dos nossos dias, mas também de nós como povo de Deus. Mas a grande lição que nós podemos aprender e que a Bíblia sempre nos leva para essa direção é nós olharmos para Deus. É nós irmos em direção ao trono de Deus. A nós colocarmos o nosso coração em Deus. Enquanto o mundo está temeroso das enfermidades, enquanto o mundo está temeroso dos problemas da economia, enquanto o mundo está temeroso da questão da segurança, em busca da paz, né? Enquanto há muitas preocupações no coração das pessoas e nos nossos corações também, nós encontramos paz quando nós olhamos para Deus. E eu acho que esses pontos que o pastor Wilson destacou vai nessa direção. E muitos comentários que foram feitos aqui também vai nessa mesma direção, essa dependência de Deus. E nós vemos exemplos como esse em muitos lugares da Bíblia, né? Quando o rei Uzias, que trazia tanta estabilidade ao reino de Israel, trouxe muita paz e prosperidade, e no ano da morte do rei Uzias, Deus deu uma visão a Isaías. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Mas também nós vemos Davi na sua simplicidade, como um pastor de ovelhas, né? Davi refletindo sobre isso, no Salmo 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E no versículo mais à frente ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então eu creio que a grande lição, irmãos, para nós, nessa pandemia, é nós colocarmos o nosso coração em Deus. E o que significa nós voltarmos os nossos olhos, o nosso ser, o nosso coração e nos inclinar para Deus? Isso é o temor do Senhor. E isso vai nos dar sabedoria para as outras coisas. A Sandra mencionou algo interessante aqui. Eu preciso saber administrar mais o meu tempo, né? E há tantas outras coisas que eu preciso na minha vida também, que eu olho, né, de tantas necessidades que eu tenho no meu coração. Mas quando nós colocamos os nossos olhos para o trono de graça do Senhor, Ele nos traz tudo aquilo que nós precisamos para enfrentar pandemia e o que vier pela frente. E Deus é Deus. Amém. Tem mais comentários aí, Camille. Eu parei no da Luciana, na Lu Cacheta. Você viu aí? Mais uma vez, o quanto Deus é soberano, grandioso e o quanto somos pequenos. E o quanto é bom depender e sentir a paz dele, mesmo em meio ao incerto. E nisso tudo, o privilégio em poder ficar em casa grudadinha em minhas filhas. Só em suas filhas? Só em suas filhas. Tá bom. A Simone, assim. A Simone diz assim: ao me aproximar mais de Deus e da minha família, tivemos momentos maravilhosos juntos e sentimos o amor e cuidado de Deus por nós. Ele cuidou de cada detalhe e não deixou faltar nada. O Ângelo aí, tem aí alguém pequenininho da casa do pastor Ângelo. Saudades, pastor Ângelo. Tá participando aí também. O Rafael responde assim, ó: ficar mais tempo com a família. Ô, Rafinha, obrigado pela participação. O meu filho aqui apanhou até menos. Acho que hoje foi a primeira vez que eu coloquei ele de castigo desde que tudo isso começou. O Bené e a Rita. O Bené e a Rita dizem assim: essa pandemia nos fez refletir e nos humilharmos na presença do Senhor. Meu querido, segunda pergunta aqui, nós fizemos a pergunta do pastor Leandro. Você que está aí, qual é a área da sua vida que você precisa melhorar? Muita gente está falando aqui, organização, precisa de ajuda, alguma área espiritual. Para mim, todas as áreas são espirituais, mas algo que você entende que você precisa de ajuda. Pastor Jeff, como é que você acha que vai ser essa volta aí do pessoal depois da pandemia? Dá uma palavra para nós aí, os pecadores. Pastor Pedro, quando o senhor fez essa pergunta aí, sobre conselhos práticos para retornarmos a esse novo normal, isso. Me veio à mente duas palavras que minha mãe sempre falava na minha adolescência. Ela dizia: a gente só sente a falta quando perde. Quando perde, nós sentimos falta. Então a gente só sente falta quando perde.
Então esse período foi o período que nós sentimos falta daquilo que de fato deveríamos valorizar sempre. A comunhão, o santo ajuntamento, o culto ao Senhor. Por outro lado, nós aprendemos que nesse período poderíamos buscar mais Deus intensamente, como muitos irmãos que deixaram nos comentários que foi um momento de comunhão, de crescimento, de aprendizagem. Louvado seja Deus. A pior coisa que tem é quando você apanha e não aprende nada. Mas louvado seja Deus que nós recebemos o castigo, recebemos a punição, ou até mesmo a repreensão do Senhor, mas aprendemos. Aleluia por isso. Deus é o Deus que trabalha na nossa vida e a melhor escola é a escola do sofrimento. E nessa escola, o humilhado, termo cunhado aqui pelo pastor Pedro sempre será exaltado. Então, Deus exaltará o seu povo. Está chegando a hora, irmãos. Está próximo. O rei está próximo de retornar e levar-nos para as mansões celestiais. Se preparem, porque o rei está vindo. Amém, reverendo Jeff. Glória a Deus. Quero lançar aqui mais uma outra pergunta para o sofá. É o seguinte. De que maneira um cristão deve recomeçar depois dessa pandemia? Qual é a maneira que vocês entendem? Que eu vou voltar para o pastor Jeff agora. Pastor Jeff, o que é que o senhor acha que um cristão deve recomeçar como cristão? Um cristão, acabou a pandemia, ou não, vai acabar aos poucos, a gente sabe que não vai ser de uma vez, né? A gente sabe que é uma coisa paulatina, é um regresso paulatino. Aqui nós estamos falando de possíveis 4 fases à frente, ainda subfases dentro dessas fases. Então, como o senhor vê que um cristão, uma pessoa cristã, o senhor poderia, da melhor forma, retornar desse período de pandemia, de todos esses aprendizados, entendendo o propósito de Deus? Qual é a melhor maneira? Eu queria ler um texto da palavra do Senhor para dar base para aquilo que vou falar rapidamente. Está no livro do profeta Jeremias 29, e o texto que fala assim, que o Senhor diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mais à frente eu vou continuar a leitura. Mas nós precisamos continuar, de forma bem objetiva, acreditando nas promessas de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo um período de pandemia, um período de quarentena, onde os nervos ficaram à flor da pele. O medo, o álcool, o gel, o papel higiênico, que até hoje eu não consegui encontrar uma resposta por que tanta gente comprou papel higiênico se a transmissão é respiratória. Mas o pânico, a calamidade, o medo escraviza, irmãos. O medo aprisiona. O medo é uma das piores coisas que pode acontecer no ser humano. Mas nós, quando estamos confiantes no Senhor, como diz a palavra, esse contexto aqui, o povo estava na Babilônia. Eles ficaram na quarentena 70 anos. 70 anos estiveram escravizados porque desobedeceram o Senhor. Mas o Senhor deu uma palavra para eles. E nós que aqui estamos, nós temos a palavra de Deus para as nossas vidas. O Senhor está conosco. E nós precisamos continuar. Quando sairmos e entrarmos nesse novo normal, ainda que a economia, a sociedade mude, o nosso Deus não mudará. Os seus princípios são eternos. Precisamos nos apegar à mensagem do Evangelho, porque o nosso Deus é aquele que tem bons pensamentos ao nosso respeito por causa de Cristo Jesus. Nós temos paz com Deus. Se a vacina chegar, amém. Se ela não chegar, louvado seja Deus. Há um Deus no céu que perdoou e que purificou as nossas vidas da maior de todas as doenças, que se chama pecado. O sangue foi vertido por nós. Nos alegremos e vamos em frente. Vamos atravessar esse Jordão. Vamos para uma nova terra, um novo normal. Mas o Senhor está conosco. Amém, reverendo. Obrigado. Camilinha, tem comentário aí? Tem sim, pastor. O pessoal está respondendo a pergunta anterior. E diz assim, ó. Eu e o microfone aqui. A Joana diz assim, ó, a área que eu mais preciso de Deus para recomeçar depois da pandemia é a sabedoria vinda do Senhor. Todos nós, né? A Maria diz assim, eu quero crescer mais na fé para poder passar essa pandemia glorificando a Deus todo o tempo. Abraço para Maria, que tá lá no Brasil. Volta, Maria, tá? Come back, né? Come Maria back e to Luiz, USA. né? Os dois. Exatamente. A Margarete diz assim, administrar meu tempo
dar prioridade ao que realmente interessa: Deus, família e eu. A Marley também fala que precisa administrar mais o tempo dela. Queria tanto ter tempo, agora tenho. Descobri que não sei administrar bem ele. Acho que é ela e todas nós, né? Aqui. O pastor Emerson. Isso. O pastor Emerson Dourado, meu primo. Emerson é pastor, está plantando uma igreja em São Paulo, né? E ele está dizendo aí: fala, Pedrão, beleza? Né? Ele diz assim: a quarentena tem sido pedagógica para que eu e alguns outros pastores aprendam a manejar ferramentas da tecnologia que muitas vezes não usávamos. Como igreja, a pandemia tem nos ensinado que a verdadeira igreja de Cristo sempre triunfa nos momentos difíceis. Deus abençoe vocês aí, parabéns pelas lives, sempre com excelente conteúdo, áudios e vídeos top. Abraço. Obrigado, meu querido, é um prazer ter você aqui. Um dia vamos fazer uma live com você aqui ao vivo, falando sobre plantação de igreja. Eu, você e o pastor Leandro, o nosso Jedi. Leandrão, como é que você nota isso aí? Você que é um cara conhecedor da tecnologia, conhecedor de todo esse processo que as igrejas tomaram aí. Como é que um cristão, né? Como é que a igreja, talvez você falar um pouco geral sobre igreja, como é que um cristão deve retornar dessa pandemia? Quais são os propósitos que ele deve ter no coração? Pastor, eu creio que essa pandemia nos levou a uma reflexão muito grande. E toda reflexão, ela nos leva a um processo doloroso que é de desconstrução. Nós muitas vezes construímos certas falácias, certas verdades que estão vestidas de mentiras que estão vestidas de verdade. E quando nós nos encontramos com a realidade, essas falsas verdades, elas são desconstruídas no nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela nos liberta da mentira e nos leva à verdade. Né? Não tem aquele versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o mundo evangélico foi bombardeado também. Né? Nós, cristãos, temos sido bombardeados. Né? Tem pessoas que falavam até que a tecnologia era uma coisa do diabo. Né? Tinha pastor que não encostava numa live, numa internet e tal. Então, certas situações assim que têm nos levado a uma reflexão muito grande. E nós desconstruímos certos conceitos falsos que nós tínhamos no nosso coração. Muitas vezes maneiras de ocultar os nossos pecados, né? Talvez muitas pessoas não buscavam a Deus porque diziam que não tinha tempo. E depois, né, eu acho que essa pandemia nos deixou claro o desafio de nós organizarmos o nosso tempo, questões familiares, enfim, muitas coisas que precisavam ser desconstruídas no nosso coração. Logo após isso, vem um processo muito importante que eu considero que é uma palavra que se chama resiliência. Eu tenho ouvido muito sobre essa palavra, né? E uma das definições interessantes para a resiliência é a capacidade, né? A resiliência é a capacidade de uma pessoa de lidar com os próprios problemas, de vencer os obstáculos e não ceder à pressão. Então eu acho que nós temos sido desafiados a uma resiliência, a nós pensarmos diante de tantas coisas que essa pandemia tem nos levado a pensar e ter uma atitude de resiliência, de nós realmente sermos capazes de vencer os obstáculos que estão diante de nós, não importando a pressão, não importando as lutas, né? E nós precisamos olhar para Cristo, né? E quando nós olhamos para Cristo, nós somos capazes de vencer os problemas. Porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E muitas vezes nós damos ênfase nos problemas que nós temos. E nós não damos ênfase no mais importante da ênfase do texto, que é: o Senhor venceu. Então nós somos capazes de vencer também, porque Ele nos fez mais do que vencedores. Então nós temos que ter essa atitude de resiliência nos nossos corações. E não adianta, chega um momento que nós precisamos recomeçar. Mas não recomeçar com as nossas próprias forças. Não recomeçar com o nosso orgulho. Não recomeçar simplesmente confiando no nosso braço, mas confiando na força e no braço do Senhor, como o Senhor disse ao povo de Israel através do livro ali de Zacarias, né? Que nós precisamos confiar no Senhor.
no braço, na força do Senhor. Então eu acho que o nosso desafio é esse. E outra coisa muito importante que nós podemos aprender diante dessa pandemia, irmãos, é nós aprendermos a aprender. Isso é muito importante. Nós sermos mais ouvidores, nós sermos mais dispostos a ouvir, a refletir no nosso coração, do que muitas vezes emitir as nossas ideias, que nós somos capazes, que nós podemos. Eu gosto muito do que o apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver e a contentar-me em toda e qualquer situação. Então, Paulo, né, um homem que foi estudado nas melhores escolas da sua época, um cidadão romano com os melhores títulos da sua época, um judeu, um hebreu de hebreus, conhecedor do Antigo Testamento como poucos, mas o próprio Paulo entendeu que ele precisava dessa escola. Ele precisava entrar nessa escola e aprender todos os dias, e nós nunca vamos aprender o suficiente. E muitas vezes nós fechamos o nosso coração e nós precisamos aprender a aprender. E a partir daí, quando nós mostramos as nossas fraquezas, as nossas debilidades, é o que o próprio apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Eu tenho certeza que nós vamos sair mais fortalecidos em tudo isso, se o nosso coração estiver aos pés do Senhor. Amém. Sandroca, para finalizar esse momento de opinação, de opiniões aqui do sofá, o que você diria para os nossos irmãos que estão nos assistindo sobre como um cristão deve sair desse processo de pandemia, como ele deve tocar agora a vida dele para frente? Então, pastor, eu lembrei muito nesses tempos, né, quando Josué, né, quando Moisés morre, né, e aí Deus chama Josué e diz para ele, né, diz para ele que agora, né, Moisés era morto, né, e ele ia estar encarregado na condução do povo, né? E aí ele diz lá em Josué 1:6, né, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais, né? Então aqui a gente vê que Deus é um Deus fiel, ele cumpre as suas promessas. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu povo, que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro, da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Né? E uma coisa que eu vi aqui, né, é que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não ache, né, que a gente é forte na nossa própria força, né? Nós passamos por essa pandemia, graças a Deus, né, Deus cuidou de nós em questão da nossa saúde, em questão também do nosso sustento financeiro, mas não porque nós somos bons, porque nós merecemos, porque Deus é fiel, né, ao seu povo. Deus, ele cuida do seu povo como um pai cuida do filho. E aquilo que o pastor Leandro falou, que eu acho que é muito importante, é nós sermos ensináveis. Nós temos que ter um coração ensinável. Nós temos uma dificuldade muito grande em ser ensinável, de ouvir, de aprender, né, de aprender com as situações. Então, assim, eu acho que a gente, quando voltar a se reunir, a gente, essa palavra diz, né, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, para a gente realmente ter né, essa condução da nossa vida, de ser conduzido pela palavra de Deus, né? E entender que Deus, ele é fiel, independente do que vai acontecer, né? Podemos passar por dificuldades. A gente vê a igreja, né, primitiva, passou por morte, né? Viu seus familiares serem apedrejados, mortos, e continuaram fiel ao Senhor, né? Então eu acho que a gente aprende com isso, é que Deus nos guardou, nos sustentou, e a gente tem que continuar realmente, né, seguindo, aprendendo mais do Senhor. Nós temos que aprender mais, nós temos que conhecer mais ao Senhor, né? Como eu falei, né, a pessoa comentou ali, é verdade, a gente teve tanto tempo, aí a gente entendeu que a gente não sabe administrar o nosso tempo. Essa é a consciência que eu tenho que ter mais disciplina para a gente aprender acerca mais das coisas de Deus, e principalmente, né, a gente vê assim como que nós somos frágeis, né, como que nós somos vulneráveis.
Por isso, realmente, nós precisamos uns dos outros. Nós somos igreja, corpo e precisamos um do outro. Então, que a gente volte mais forte, mais corajoso para quê? Para enfrentar os problemas que a gente vai ter pela frente, que a gente sabe que vai ter muito problema, e o mundo lá fora, ele precisa, né, que a igreja seja a luz, que a igreja reflita a luz de Cristo, porque senão qual a diferença entre o cristão e o não cristão se a gente agir da mesma forma, com egoísmo, sem sensibilidade, né? Ah, tá morrendo tantas pessoas, mas morre todo dia, morre tanta gente mesmo. Não, não é assim, né? Então a gente ser mais sensível, a gente ser mais dedicado uns aos outros, a gente aprender mais e aprender do Senhor, né? E Maranata, vem Jesus, Senhor, apressa-te em fazer a tua obra, porque nós estamos aqui, a tua igreja, esperando o Senhor, né? Amém, glória a Deus. Camilinha, tem comentário aí? Tem sim, senhor. A Simone do Vale diz assim, preciso priorizar o meu tempo de estudo da palavra de Deus e ter mais tempo de qualidade com meu marido. Coisas simples e que nos aproxima mais, como caminhadas que temos feito pela manhã. Amém, amém, glória a Deus. Isso aí, o pastor Daniel também diz assim, Daniel Rodrigues, nessa pandemia posso assistir o culto de pijama na minha cama. A gente do sofá, não. Não. Aqui, da Silva Pedro da Silva, acredito, diz assim, Deus, na sua infinita sabedoria, nos força a termos mais tempo de intimidade com Ele. Amém. Amém. É isso mesmo. A Cris diz assim, preciso da ajuda do nosso Deus a descansar nele e ter a certeza de que o sofrimento na caminhada cristã terá um fim. Amém. Pois ainda estamos na caminhada e agradecendo ao nosso Deus que durante a caminhada Ele está conosco e Ele envia o sofrimento com o propósito. O Márcio, que é parente do Eudes, também está falando aí. O Márcio é parente Márcio do Tavares, Eudes. ele diz assim, todos têm visto os problemas aqui no Brasil e preciso cada dia crescer espiritualmente na palavra para poder sempre falar do amor de Cristo. Deus nos deu oportunidade de aprender e entender que nesse momento é clamar a Deus. Amém. Meus queridos, muitos comentários, nós vamos voltar um pouco mais no final do programa, mas eu queria passar um pouco agora uma palavra pastoral para os irmãos que nos assistem. Solta a vinheta, Ale. Meus queridos, nossa palavra pastoral de hoje vai no texto de Gênesis, capítulo 14, versículos 15 e 16. Gênesis 14, versículos 15 e 16, que vai aparecer aí no rodapé do seu vídeo, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Meus queridos, estamos começando a terminar um processo duro de mais de 3 meses de pandemia, de quarentena. Todavia ainda falta muito, mas eu quero convidar você a reanimar a sua esperança. Quero convidar você a entender que todo esse propósito de pandemia, que todo esse tempo de pandemia teve um propósito. Assim como o povo de Deus passou 430 anos escravo no Egito, assim como eles passaram anos de sofrimento, de dor, de angústia pela escravidão, mas saíram daquele lugar, Deus os conduziu pelo deserto e eles chegaram até a Canaã, a terra prometida. Assim também nós, você que está me assistindo, você que nesse momento começa a visualizar uma saída dessa pandemia. E nesse momento você talvez se depara com obstáculos, com situações que necessitam ser vencidas. Alguns estão desempregados, alguns estão com problema no seu trabalho, na sua empresa. Alguns estão com problema na sua casa, com o seu casamento, com seus filhos. O que fazer diante de tamanha situação? Deus, amados irmãos, coloca Moisés e conduz Moisés com o seu povo para que eles se encontrem com o mar Vermelho,
numa região em que não havia saída para os lados, e ainda mais do que isso, o exército de Faraó estava vindo atrás deles. Eles haviam saído do Egito. Deus os havia libertado. Começava uma nova caminhada. Mas logo no começo, se coloca um mar diante deles, montanhas altíssimas dos seus lados e o exército mais poderoso da terra atrás deles. E é nesse momento que Deus olha para Moisés e fala para Moisés que Moisés deveria não olhar nem para a montanha, nem para o inimigo e nem para a fragilidade do povo de Israel. A maioria dos líderes daquela época tinham cedros de ouro, cedros cravados de pedras preciosas, de diamantes. E Moisés tinha uma vara. E a única coisa que ele tinha era uma vara. E Deus já havia perguntado a Moisés, Moisés, o que você tem na mão? E Moisés diz, eu tenho uma vara. E Deus diz, com esta vara, você libertará o meu povo. Com essa vara, você levará o meu povo às portas da terra que eu prometi dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. É nesse momento, irmãos, diante do Mar Vermelho, que Deus reforça o seu compromisso com o seu povo. Diante da saída do Mar Vermelho, que Deus reforça o seu compromisso conosco também, dizendo, diga aos filhos de Jacó, aos filhos de Israel, aos filhos de Abraão, aos filhos de Isaque, que marchem. E essa é a palavra de Deus para você. Marche. Marche no propósito de Deus. Marche na direção do propósito de Deus. Porque não existe mar que ele não possa abrir. Não existe obstáculo que ele não possa vencer. No recomeço, se anime em Deus. Se fortaleça em Deus. Os mares estarão diante de vocês. Os obstáculos estarão diante de vocês. Vocês não são poderosos como os reis. Talvez não tenham muitos recursos. Mas Deus só precisa de uma vara. Uma vara colhida nas campinas de Lodebar, de Quebec. Uma vara simples. Deus só precisa disso. Você talvez não tenha nada. Mas se Deus está com você, olhe com dignidade, olhe com esperança, porque esta pandemia ficará para trás. Este momento difícil ficará para trás. E é momento de você não olhar mais para os inimigos, porque os inimigos ficarão para trás. Você não olhará mais para os inimigos da sua casa. Você não olhará mais para as circunstâncias difíceis da vida, porque essas circunstâncias, muitas delas, ficarão para trás. É hora de obedecer a Deus. É hora de continuar a marcha. É hora de continuar marchando até Canaã, a Canaã celestial. Pandemias talvez virão. Virão mais tragédias, mais momentos difíceis, mas nós, o povo de Deus, continuaremos marchando para Jerusalém celestial, para Jerusalém das ruas de ouro e cristal, para Jerusalém que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Até lá, marcharemos firmes. Até lá, nos debilitaremos, mas o nosso Deus nos fortalecerá, nos conduzirá no deserto da vida, com água, com aquecimento, com refrigério, porque como já foi dito por vocês mesmos aqui hoje, o nosso Deus é fiel. Diga aos filhos de Israel, os eleitos de Deus, os que foram cravados juntamente com Cristo na cruz do Calvário, diga a eles que marchem. Deus abençoe a sua vida, e eu quero, terminando essa pastoral, eu gostaria muito de passar um vídeo para vocês. O vídeo do nosso novo local de culto. Eu gostaria que você pegasse papel e caneta, ou talvez tirasse a foto aí do vídeo que vai passar. Há o endereço aí, e esse é o nosso novo endereço. Nós ficaremos os nossos próximos 5 anos e 6 meses neste lugar, se Deus assim permitir. E sairemos desse lugar, se Deus assim permitir,
para um local nosso, comprado com os nossos recursos, porque o nosso Deus é poderoso para nos ensinar nesse processo a chegarmos a ter esse novo local, não para possuir um novo local somente, mas chegarmos aí um povo diferente, amadurecido, um povo que quer ser usado para a glória de Deus. Acompanhe conosco esse vídeo, o vídeo do nosso novo local de adoração. Presta atenção, chama a família, compartilha e presta atenção no vídeo. Meus irmãos, eu sou o pastor Pedro Lino. Nós estamos aqui de frente do novo edifício da Igreja Presbiteriana United. Esse edifício foi encontrado de uma forma milagrosa. Deus nos trouxe aqui, Deus mostrou esse lugar. É um local bem localizado. Você verá nas imagens aí que está no entroncamento da rodovia 95 com a 93. É um lugar de fácil acesso para todos os moradores da região de Boston e da Grande Boston, também do setor norte de Boston, do setor sul de Boston. As pessoas podem chegar aqui facilmente. Você vai colocar aí no seu GPS 60 Olympia Avenue, Uba, e você chegará exatamente aqui nesse lugar. Esse lugar é um local de fácil acesso, é um local em que você pode chegar facilmente. E aqui nós temos vários estacionamentos. Nós temos mais de 130 estacionamentos para os irmãos. Nós temos já um social hall. Nós queremos ampliar esse social hall, mas é um social hall que já existe, já está preparado. Tem um templo que alcança para mais de 200 pessoas e nós entendemos que também pode ser ampliado para mais de 300 pessoas. Este é um local especial. Também o que nós vemos aí são salas de aula. São salas para o departamento infantil, sala para os jovens, para os adolescentes, sala para as mulheres, sala que supre as nossas necessidades, sala para reuniões, salas de escritórios para os pastores, a classe de catecúmeno, a classe de novos. Então, tudo isso aí está à disposição para nós. Temos um local que Deus nos deu, nós temos um preço acessível para que nós podemos pagar. Esse lugar, meu querido, foi um lugar preparado, Deus preparou para nós. Os permits estão prontos, nós não precisamos passar por nenhuma construção, já está tudo pronto, já está tudo preparado. Eu queria que você, que está vendo esse vídeo, que está vendo as salas, que está vendo o templo, que você convidasse pessoas para estar conosco. Pessoas que não estão congregando em nenhuma igreja, pessoas que não estão ou estão aqui na área de Peabody, na área de Uba, na área do setor norte de Boston e até mesmo do setor centro de Boston. Alguém que você conhece que não está congregando, convide essa pessoa. Logo que nós abrimos, logo que tudo estiver liberado, nós queremos fazer os nossos cultos, nós queremos ser uma bênção, ser uma igreja abençoadora. Então, meu querido, venha estar conosco aqui nesse local. Nós temos visto nesse lugar a mão de Deus para nós recomeçarmos a igreja, para nós unirmos a igreja. É uma igreja feita para você, para sua família, para abençoar a sua vida, uma igreja bíblica. Este é o novo endereço da United. Nós fechamos um contrato aqui de 5 anos e 6 meses. Os primeiros 6 meses vamos estar junto com outra igreja, mas essa igreja vai sair, ela já está de saída, ela já comprou um local para ela e nós continuaremos aqui pelos próximos 5 anos, juntando os nossos recursos, juntando o nosso dinheiro para comprarmos o nosso local, para estarmos no nosso local próprio. Venha congregar conosco, venha estar conosco, venha ser bênção, venha ser parte da família United. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Amém.
Meus queridos, diz aos filhos de Israel que marchem. Tem gente falando, pastor, vai ficar longe da minha casa, eu não tenho carro. Nós vamos buscar você na sua casa, meu irmão. O que tem mais nessa igreja é carro. O povo para ter carro. Erenilda, eu não aceito você não vir, tá? Você tem que estar junto conosco. Eu não aceito a irmã Helena de Troia. Helena, nem se te ocorra, nós vamos buscar você. Os diáconos têm que trabalhar. Esses diáconos aí ficam sem fazer nada, não é isso? Tem que trabalhar, buscar os irmãos. Nós queremos todos nessa igreja, nesse local. Nós queremos fazer uma grande festa. E eu espero que você visite o local, que você ore nesse local, que você esteja junto conosco, porque esse local foi um presente de Deus para a nossa igreja. Eu gostaria de colocar aí na tela a timeline que nós vamos ter agora, depois da reabertura do processo aqui da pandemia, o restart que começou aqui em Massachusetts, do governador, e queremos colocar a nossa timeline para vocês prestar atenção nos nossos primeiros passos. Ali está o primeiro passo em vermelho, dizendo assim, avisar e motivar a igreja sobre um novo espaço. Nós vamos estar avisando aos irmãos, motivando aos irmãos, né, até o dia 1º de junho. Nós vamos manter as escolas dominicais online, 1.1. Nós vamos criar uma EBD online para crianças já com a idade superior, talvez, a 5 anos, para que essas crianças tenham a sua escola dominical. Crianças menores, talvez não vai ter como nós fazermos ainda uma escola dominical. E nós vamos começar a pagar o aluguel a partir do dia 1º de junho. E aí, a partir do dia 1º de junho, nós só podemos fazer reuniões como igreja naquele local, nos domingos, a princípio. Né? O segundo passo que nós temos é o número 2 ali, que está em laranja, né? Retorno dos grupos pequenos. Algumas casas vão ser escolhidas, irmãos que desejarem, nas suas casas que têm quintais, casas que têm espaço amplo afora, vai ser usado para grupos pequenos. As pessoas que não puderem, não se sentirem confortáveis, não tem problema. Talvez nós vamos até transmitir grupos pequenos online a partir dessas casas, para aqueles que não se sentirem confortáveis, para aqueles que são do grupo de risco, para aqueles ainda que não se sintam preparados, venham a estar também acompanhando os grupos pequenos de alguma forma. Mas todo grupo pequeno passará a ter um pastor, um presbítero e um diácono acompanhando. O terceiro ponto, ele é uma reunião que nós vamos ter conjunta. De novo, nós já tivemos uma reunião conjunta, nós vamos ter a nossa segunda reunião conjunta, presbíteros e diáconos, ali no dia 14 de junho, às 6 horas da tarde. Essa reunião é para nós fazermos os últimos retoques, porque nós criamos comissões para preparar o nosso retorno para o templo. E o retorno será ali na quarta fase, no número 4. Peço a lei que retorne lá. Número 4, o que está em verde, a previsão será do nosso primeiro culto no dia 21 de junho. Nós já esperamos que essa data se tenha ampliado mais a porcentagem de ocupação de espaço, que hoje é de 40%, segundo o CDC. Mas nós gostaríamos que fosse um pouco mais. Mas dia 21 de junho será o primeiro culto. Nós vamos chamar na sua casa, nós vamos ligar para a sua família, nós vamos ligar para você, para confirmar aqueles que querem retornar. Aqueles que ainda não se sentiram confortáveis para retornar, não tem problema. Esse culto vai ter gravação online, vai ser transmitido online e você também poderá acompanhar de forma online. Já aqueles como o Kisney, como o presbítero Iraci, que querem 2 cultos, 3 cultos, esses doidos por culto, né? A irmã Sandra, que está doida por um culto, né? Esse pessoal pode já, né, se inscrever. Nós vamos ter uma plataforma para isso. Poderá se inscrever e estar conosco. Diga aos filhos de Israel que marchem. Nós esperamos você. Vamos animar, gente. Vamos para frente, porque chegaremos ao nosso propósito, a Jerusalém Celestial. Amém? Solta a vinheta, Lê, dos aniversariantes da igreja. Queridos, nós temos os aniversariantes. Os aniversariantes da semana, quem são? É a nossa irmã Keila,
dia 26, terça-feira. A Keila aí está com a foto chiquérrima, né? E irmã Keila faz aniversário, parabéns. Também nós temos o Everson da Silva, esse pecadorzão, esse bonito aí da Claudete, né, bonita? E é o esposo da Claudete, parabéns. E também essa fofura aí, que é o Isaquinho, o Isaac Souza, que é primo da irmã Fabiana, minha esposa. Happy birthday! É assim que fala, Camila? Happy birthday! Antes de orarmos, vamos passar para a Camilinha. Tem mais comentário aí, Camilinha? Tem mais comentário? Tem sim, pastor. Eu só queria lembrar o pessoal que a gente tem alguém anotando os pedidos de oração. O pastor Leandro vai estar orando daqui a pouco. Então, deixa o pedido respondendo o comentário que a gente colocou ali. A gente deu um pin nele, marcou ele. Então, comenta ali que a Cris, do pastor Leandro, vai estar anotando esses pedidos de oração, viu? Então, aí a gente tem bastante. Só uma coisa, a Thaísa está dizendo aqui, glória a Deus. Thaísa, a igreja é do lado da sua casa, minha filha. Você vai poder ir a pé. Tá? Não vai ter desculpa de não ir. Não. A Thaís é a única que não tem. A Thaís e o pastor Jefferson não tem desculpa de não ir na igreja. Presbítero Iraci também. Também. Presbítero Iraci também. Então, ó, a Glaucia tá falando que tá sem carro aqui também, viu? A Luciane vamos buscar, Glaucia, vamos buscar. A Luciane tá falando que tá 17 minutos da casa dela. A Marley tá perguntando o horário, pastor. Não sei se você já tem essa informação. O horário que nós vamos ter nos primeiros 4 meses são de 3 da tarde até durante toda a tarde. Mas nós devemos ter uma confirmação na reunião do dia 14 de junho, dos horários, mas o horário, a princípio, será à tarde, né? Mas é só por 4 meses. Depois desse período da tarde, nós vamos ter os 7 dias da semana, 24 horas, 24 dias por hora, 24 horas por dia, vai ter um espaço completamente para nós, porque a igreja que está lá já comprou um local para eles, tem que pagar mortgage e eles têm que sair urgentemente de lá. Então, queridos, é um presentaço de Deus para nós, tá? Mas maiores informações você pode buscar a secretaria da igreja, pode ligar para mim, e que nós vamos estar respondendo, pode ligar para os presbíteros, bota os presbíteros aí para trabalhar, né? Presbítero precisa trabalhar também, né? Então faz isso. Camilinha, quem é que tá aí falando? A Nádia tá falando aqui, ó, isso mesmo, os cristãos têm que marchar e seguir em frente, e Deus estará conosco sempre. Eu também coloquei antes aqui, ó, o pessoal, feliz da vida aqui, dando um amém, glória a Deus, com o lugar novo. Vou estar colocando aqui na tela. Ó, a Nádia diz glória a Deus, a Julimari, aleluia. A Fabi, que está atrás da câmera, também está comentando. Falou assim, glória a Deus. E o Rafael da Glaucia também falou que era o mesmo lugar. Não é o mesmo lugar. As cadeiras são parecidas, vermelhas, mas não é o mesmo lugar. Isso. É isso aí, ó. A Rúbia tá falando aqui, o nome de Deus seja louvado. É perto da casa da Rúbia também. O Márcio Tavares é o primo do Eudes, né? Ele falou assim, me busca aqui no Brasil, que eu vou conhecer. É isso aí, pastor. Glória a Deus, amém. O pessoal tá pedindo oração, então esse é o momento de você pedir oração, que a hora que o pastor começar a orar, a gente já não vai ter mais como anotar os pedidos de oração, então deixe o seu pedido agora. Amém. Meus irmãos, vamos então orar com o pastor Leandro. O pastor Leandro vai trazer uma palavra e depois nós vamos ter o nosso momento de oração. Pastor Leandro. Nós temos muitos motivos de orações aí, depois dessas novidades, né? Isso é uma coisa que alegra o nosso coração e nós vemos aí que Deus está preparando grandes coisas para nós. E a sua palavra diz que Ele é que sabe que pensamentos tem a respeito de nós. Pensamentos de bênção, pensamentos de paz, que aguardam a vida daqueles que temem, daqueles que confiam no Senhor. E assim somos nós como povo de Deus. Nós temos marchado, nós temos lutado através de grandes desafios que Deus tem colocado diante de nós, mas também nós somos um povo muito abençoado. Quem é parte dessa família pode dar testemunho disso, de como nós nos fortalecemos, como nós saímos em frente nos momentos de lutas. E para esse momento de oração, nós vamos colocar diante de Deus aqui os diferentes motivos de oração que foram trazidos. Hoje nós não temos tantos motivos aqui, eu vi somente um motivo que foi colocado, né? Nós orarmos pelo consolo da família do pastor Paulo César, que perdeu a sua esposa, né, do grupo Logos. Vamos orar por isso e vamos orar para que Deus não nos deixe ficar ansiosos.
né? Nesse momento que estamos recomeçando aí, as pessoas já estão ansiosas pensando na agenda, mas a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus em petições, em orações, com ações de graças. Então nós vamos orar a Deus nesse momento. Soma-se comigo nesse momento em oração para nós buscarmos e clamarmos ao Senhor nessa hora. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, nós nos prostramos diante de Ti, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. E nós Te agradecemos como igreja, nós Te agradecemos como Teu povo. Nós queremos Te louvar, Senhor, porque o Senhor tem sido nosso pastor. O Senhor não tem deixado faltar nada para nós. O Senhor tem cuidado de nós no meio das lutas. O Senhor tem andado conosco, ainda diante dos vales da sombra da morte. O Senhor tem fortalecido a nossa alma, fortalecido o nosso coração. E nós Te louvamos por essa plataforma aqui que o Senhor tem nos dado, de comunhão, de reflexão, de estarmos juntos, de intercambiar comentários, de colocar motivos de oração, de falar do Evangelho, de falar da Tua palavra, de falar de tudo o que está acontecendo. E nós, nesse momento, diante do Teu trono de graça, queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos. Queremos orar por cada família que está no seu lar nesse momento. Queremos orar, ó Deus, por cada cônjuge, por cada filho, por cada família, pedindo a Tua bênção. Que todos os que nos ouvem, nos assistem nesse momento, que sejam ministrados pela Tua bênção, Tua graça, Senhor. Porque sem Ti nada podemos fazer. Nós estamos diante de grandes desafios que vêm pela frente. Ó Pai, nós sabemos que a vida não é fácil. A vida é um grande desafio. Mas quando nós enfrentamos esses desafios com o Senhor, a Tua palavra nos diz que nós temos que ser forte e corajoso. A Tua palavra nos diz que nós temos que marchar. A Tua palavra nos diz que nós temos que entregar ao Senhor e o Senhor fará. Portanto, nesse momento nós queremos entregar nas Tuas mãos as diferentes necessidades, as diferentes preocupações, os diferentes motivos de oração que os meus irmãos possam ter nas suas vidas nessa hora. Que o Senhor esteja ajudando aqueles que estão passando por problemas de enfermidade, aqueles que estão passando por problemas de trabalho, desemprego, aqueles que estão desanimados na fé, aqueles que estão sem motivação para recomeçar, aqueles que estão, Senhor, no meio da batalha, enfrentando essa pandemia nos hospitais, aquelas famílias que estão enlutadas, ó Deus, por a perda dos seus entes queridos no meio dessa pandemia. De forma especial, queremos orar pela vida do pastor Paulo César, que sofreu essa perda da sua esposa. Ó Pai, que o Senhor console o seu coração, que o Senhor esteja com a vida dele, com a vida de todos os seus filhos e familiares, ó Deus, e amigos, todos nós que acompanhamos o ministério do Grupo Logos, mas que a recompensa do Senhor esteja com o teu servo, e nós temos certeza que a nossa irmã está num lugar muito melhor nessa hora na tua presença. Ó Pai, que o Senhor esteja realmente abençoando essa nova etapa, ó Pai, em que estamos nos preparando para um novo espaço, que o Senhor nos abençoe naquele lugar, que o Senhor já naquele lugar vá sensibilizando os corações, que o Senhor naquele lugar vai preparando, Senhor, para que grandes coisas o Senhor faça naquele lugar, que vidas sejam transformadas e que ali, ó Pai, naquele local da 60 Olympia Avenue, ó Deus, em Uber, que o Senhor venha derramar e fazer grandes proezas para a glória do Teu nome. Que o Teu nome seja glorificado ali. Abençoa a liderança da Tua igreja, os presbíteros, diáconos, ó Deus, líderes de ministério. Que o Senhor abençoe, ó Deus, todos os membros dessa igreja. Ó Pai, que o Senhor esteja conosco, ajudando-nos a avançar. Abençoe também os nossos irmãos de Fall River ali. Ó Deus, abençoe aquela família maravilhosa, aqueles irmãos, ó Pai, que também estão ali, ó Pai, naquele desafio constante, ó Pai, de plantação daquela igreja, que o Teu nome seja glorificado naquele lugar. Abençoa cada família onde estiver, oramos pelos aniversariantes. Enfim, ó Deus, as nossas vidas estão nas Tuas mãos. As nossas vidas estão nas Tuas mãos e nós dependemos de Ti. E de Ti nós pedimos a Tua bênção. Obrigado por essa noite, obrigado por essa live, por esse tempo de bênção. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, 3 coisas para finalizar. A primeira delas é o seguinte: quem fez esse vídeo aí da igreja foi o pastor Ângelo. Quero agradecer a ele, dar os créditos.
O vídeo ficou realmente muito bom. Obrigado, pastor Ângelo, pelos seus serviços. Outra coisa, o texto que nós lemos não é Gênesis 14, é Êxodo 14. A Tânia já pediu para eu corrigir. O erro não foi do Alê, o erro foi meu. Eu passei Gênesis para ele, mas o texto é Êxodo 14. Obrigado a Tânia por nos corrigir. Né? Diga aos filhos de Israel que marchem. Em terceiro lugar, irmãos, amanhã nós temos a live às 7h30, continuando a falar sobre paternidade. Nós vamos fechar o assunto sobre paternidade, falando de família. Meu querido, você é o Israel de Deus. Marche, Deus está com você e te levará a bom termo a Jerusalém Celestial. Deus te abençoe. Até a próxima live, no nome de Jesus. Amém. Tchau, um abraço.